Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vamos nessa oportunidade demonstrar para vocês como podemos fazer a conferência ou a formação do preço de venda de várias mercadorias adquiridas para revenda. Para isso, vamos utilizar a nossa planilha de informação de preço de venda de mercadorias, que torna possível, de uma forma rápida, calcular o preço de venda independente da variedade de mercadorias que uma empresa possa vir a ter para fazer a comercialização. Nessa nossa demonstração, iremos utilizar uma tabela com 500 produtos. Então nos acompanhe até o final, que iremos demonstrar a aplicação da nossa planilha para a formação do preço de venda de todo esse mix de mercadorias. E como já colocado, ela pode ser utilizada para calcular o preço de venda, seja qual for a quantidade de mercadorias necessária. Sou Josemar Tagliapietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos supor que determinada empresa tem essa relação de mercadorias disponibilizadas para venda, onde apresenta o código do produto, a sua descrição, o valor de aquisição, o percentual do ICMS incidente sobre a mesma, resultando no valor de aquisição, e que ela definiu uma margem de 100% sobre este valor de aquisição para determinar o seu preço de venda. Obter, então, esses resultados, sendo essa uma forma de apuração do preço bastante comum, principalmente nas micros e pequenas empresas. Vamos demonstrar qual seria o percentual do lucro final, pegando como exemplo esse primeiro produto. Se pegarmos o preço de aquisição de R$ 11,20 e dividirmos pelo preço de venda, temos que o percentual de lucro aplicado nessa condição é de 50%. Ou seja, se eu pegar os R$ 22,40 e multiplicar por esse percentual, eu chego então aos R$ 11,20. Então, se fizermos uma breve demonstração para apurar o resultado dessa empresa, podemos obter a seguinte condição. Digamos que o seu faturamento médio mensal seja de R$ 150 mil. Então, se eu colocar aqui na nossa demonstração 50%, que é o lucro efetivo, um faturamento de R$ 150 mil daria como resultado um valor de R$ 75 mil. E sobre este resultado, a empresa teria que aplicar os outros descontos relacionados aos impostos sobre as vendas, outros custos variáveis que possam ser associados ao seu processo e também o valor dos custos fixos atrelados ao seu negócio. Tão conhecidos e lançados esses outros valores, essa empresa poderá determinar qual o lucro efetivo obtido com as suas operações. Utilizando a nossa planilha de formação do preço de venda, já apresentada em outros vídeos aqui do canal, é possível fazer os lançamentos de todos os valores que envolvem as operações de uma empresa. Podemos calcular aqui o valor das depreciações dos bens da empresa, fazer o levantamento e lançar o valor dos custos fixos necessários para a operacionalização do negócio. É possível também lançar as despesas com salários, lançar e determinar o custo de aquisição das mercadorias, definir aqui outros valores variáveis que possam estar associados aos negócios da empresa, como comissões, inadimplências, frete sobre vendas e outros valores. É possível lançar também o percentual dos impostos sobre as vendas e determinar também qual seria o percentual do lucro desejado pela empresa. Estaremos deixando no final dessa apresentação o link do vídeo contendo o passo a passo da utilização dessa nossa planilha, que pode ser disponibilizada gratuitamente para quem tiver o interesse. Vamos dar um exemplo utilizando mais uma vez o nosso primeiro produto. Então seria o produto 1. O valor de aquisição é de R$ 10. Temos 12% de ICMS, gerando um custo efetivo de R$ 11,20. Se atribuirmos aqui os 50%, que é o lucro final calculado, quando ali aplicamos 100% de margem sobre o preço de aquisição. Se agora vier aqui e lançar o código da nossa mercadoria, que no caso é 01, a planilha já calculou o preço de venda sugerido, que no nosso caso deu R$ 22,40.
o mesmo valor já calculado aqui por esta empresa. Para a definição do preço de venda, nós utilizamos aqui a fórmula do markup, também já apresentada em outros conteúdos aqui do canal. Então, para este exemplo, nós teríamos a seguinte condição: o preço de aquisição é de R$ 11,20 e o nosso percentual do lucro é de 50%. Então, encontramos mais uma vez o nosso preço de venda de R$ 22,40. Então, podemos fazer este cálculo individualmente para cada produto, simplesmente utilizando a nossa fórmula. Mas como temos aqui uma quantidade de 500 produtos para serem calculados, podemos fazer este processo de forma rápida utilizando a nossa planilha. Então, vamos trazer aqui para a nossa tabela de custos das mercadorias toda aquela relação de produtos da nossa empresa. Isso pode ser feito manualmente, um a um, mas esse processo dispenderia de muito tempo. Como nesse caso nós já temos uma tabela disponibilizando a relação das mercadorias dessa empresa, podemos então copiar para a nossa tabela de custos das mercadorias essa nossa relação de mercadorias. Então vamos aqui selecionar código de mercadoria, vamos copiar, vamos em mercadorias, dar um Ctrl V e já está aqui a nossa relação de produtos. Vamos agora aqui no final da nossa linha selecionar o canto inferior esquerdo. Ao aparecer essa cruzinha escura, clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Com isso completamos aqui as linhas da nossa tabela. Vamos agora então trazer o preço das nossas mercadorias. Então vamos aqui selecionar nossa coluna de preços, copiar, selecionar a primeira célula da coluna preço, colar especial, valores. Da mesma forma, vamos selecionar o percentual do ICMS. E com isso já temos calculado aqui o custo efetivo de todas as mercadorias, uma cópia fiel da nossa planilha, onde encontramos o nosso último produto de número 500 com o valor de aquisição de R$ 19,71, que corresponde exatamente com a nossa tabela. Feito então o preenchimento da tabela do custo das mercadorias, podemos também já trazer para a nossa tabela de formação do preço de venda a relação das nossas mercadorias. E podemos fazer da seguinte forma. Vamos aqui em mercadorias, selecionar a nossa coluna de códigos, copiar e vir aqui e colar na nossa planilha. Vamos colar especial, valores. Podemos colocar as bordas e vamos agora selecionar a nossa primeira linha, da segunda coluna até o final. Novamente, com o nosso mouse, no final da tabela, clicar 2 vezes com o botão esquerdo. Então já estamos aqui com todos os nossos produtos relacionados, tendo definido para o nosso último produto, de número 500, o valor de venda de R$ 39,42, batendo aqui com o valor da nossa tabela. Uma vez que nós definimos aqui o nosso lucro de 50%. Será que este valor definido pela empresa lhe dá a condição de cobrir todas as suas despesas fixas e variáveis e ainda lhe proporcionar um lucro satisfatório? Utilizando-se da nossa planilha de formação do preço de venda, poderemos evidenciar esta condição. Digamos que ela possua bens e deseja atribuir aos seus custos as despesas com as depreciações. Então, digamos que ela tenha um veículo no valor de R$ 75 mil, com uma vida útil estimada de 5 anos e um valor residual de 20%. Então, com esse bem, ela vai ter uma despesa mensal de R$ 1.000 com depreciações. Digamos que ela também queira depreciar os seus móveis e utensílios. Então, nós vamos aqui copiar, inserir células copiadas, e vamos colocar aqui móveis e utensílios, pelo total de R$ 12 mil.
Lembrando que, contabilmente, cada componente dessa conta pode ser lançado individualmente, com uma vida útil estimada de 10 anos e com um valor residual, neste caso, de 10%. E assim serão lançados dos bens da empresa que possam vir a ser depreciados. Para ganharmos tempo, já incluímos aqui também as depreciações com máquinas e equipamentos. Então, essa empresa teria uma depreciação mensal no valor de R$ 1.240. Vamos inserir também aqui os custos fixos necessários para a operacionalização dessa empresa. Percebemos que a planilha já reportou para esta aba os valores calculados com as depreciações de R$ 1.240. Vamos supor que essa empresa pague um aluguel de R$ 4.500, que ela tenha despesas com luz de R$ 500. Vamos inserir mais um elemento. Vamos copiar, inserir células copiadas e digamos que de água ela tenha um gasto médio mensal de R$ 250. E assim lançaríamos os valores de todas as despesas fixas dessa empresa. Novamente, para ganharmos tempo, já fizemos aqui o preenchimento com outros valores, como as despesas com telefone, combustível, honorários, taxas, terceirizados e outras despesas gerais. Com isso, os nossos custos totais já estão totalizando R$ 14.800. Vamos agora registrar as nossas despesas com salários. Digamos que essa empresa tenha 5 vendedores com uma remuneração de R$ 2.200 e digamos que os encargos sociais sobre a folha de pagamento seja de 35%. Então teríamos aqui uma despesa total de R$ 14.850. Vamos inserir aqui mais um evento. Vamos copiar, inserir células copiadas. Já tem também um gerente de vendas, cujo salário é de R$ 4.000. Os encargos sociais seriam no mesmo percentual, totalizando aqui para este gerente uma despesa de R$ 5.400. Já efetuamos aqui mais 3 lançamentos para novamente ganharmos tempo. Então, com salários, essa empresa tem uma despesa mensal de R$ 38.620. Valor este que também já foi automaticamente transferido aqui para a nossa tabela de levantamento de custos. Feito então esses lançamentos, temos que essa empresa obteve um custo fixo total de R$ 53.420, que seria a soma das depreciações de R$ 1.240, mais as despesas com salários de R$ 38.620, mais a soma dos outros elementos que compõem as despesas fixas dessa empresa. Como já colocado, vamos supor que essa empresa possui um faturamento médio mensal de R$ 150.000. Esse valor é necessário ser atribuído, uma vez que irá definir o percentual dos custos fixos a serem utilizados para a formação do preço de venda das nossas mercadorias, que nesse caso deu um valor de 35,61%. Vamos supor também que esta empresa pague 2% de comissões sobre as vendas aos seus funcionários e tenha ainda mais 1% de custos variáveis atreladas às suas vendas, que podem ser os custos das vendas com cartão de crédito, por exemplo, e que ela tenha uma incidência total de 12% de impostos sobre as suas vendas. Feito então o levantamento dos custos fixos, como aqui já verificado, os outros custos variáveis e também o percentual dos impostos sobre as vendas, temos aqui apurado a projeção do preço de venda para cada um dos nossos produtos. Podemos perceber que para o produto 1, o preço sugerido foi de R$ 22,68. E para o nosso último produto, R$ 39,91. Lembrando que na relação original, para o primeiro produto nós tínhamos R$ 22,40. E para o último, R$ 39,42. Percebemos então
uma pequena variação nesses preços. Então, pelos nossos cálculos, essa empresa apresenta a seguinte condição em relação ao seu demonstrativo financeiro vistos anteriormente. Mesmo que o resultado tenha dado um pequeno acréscimo nos valores finais do preço de venda, para um faturamento médio estimado de 150 mil, essa empresa simplesmente pagaria os seus custos variáveis e as suas despesas fixas, não tendo nenhum lucro, ou seja, com um percentual de 0%. E se ela ainda mantiver como preço de venda os praticados na sua relação de preços original, ela teria um resultado negativo de menos R$ 920, ou seja, um prejuízo de 1%. Mas supondo que esta empresa deseje um lucro de 10%, seu novo preço de venda seria de R$ 28,44 para o produto 1 e R$ 50,05 para o nosso produto de número 500. Ou seja, cerca de R$ 6 a mais para o nosso produto 1 e de R$ 10,50 para o produto de número 500. E lógico que essa variação se aplica a todos os outros produtos. E ela teria agora, então, para um faturamento de R$ 150 mil, um lucro de 10%, ou seja, de R$ 15 mil. Então podemos perceber que a prática aqui utilizada para a definição do seu preço de venda não satisfaz a condição da subsistência desta empresa, pois para obter uma margem de lucro satisfatória, ela terá que reajustar os seus preços de venda. Vimos aí como é importante e necessário que as empresas tenham uma metodologia capaz de apurar todas as suas despesas e custos atrelados ao seu negócio, podendo assim definir o seu preço de uma forma mais assertiva possível. Como vimos aqui nesse nosso exemplo, evitar prejuízos. Lembrando mais uma vez, caso você queira ter acesso à nossa planilha de formação do preço de venda, você pode solicitá-la gratuitamente pelo e-mail deixado aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. E estaremos também deixando no final dessa apresentação um vídeo completo demonstrando o passo a passo da utilização da nossa planilha. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma colocação a fazer, deixe aí seu comentário. E se você gostou dessa apresentação, nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.